Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 22 de janeiro de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. A mesa com a gente no programa de hoje, o pastor Cláudio Gama, da Assembleia de Deus de São Gonçalo, a pastora Marisângela Rocha é a nossa menina da mesa de hoje, da comunidade evangélica da Zona Norte, apóstolo Marcos Bezerra, da Igreja Batista Nova Esperança em Nilópolis, reverendo Júnior César, da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, todo mundo aqui já no nosso estúdio para começarmos o nosso Debate 93 de hoje, a partir de um e-mail encaminhado por uma de nossas ouvintes. Aliás, você pode mandar o seu e-mail com seu tema, seu assunto para o nosso Debate 93, aqui para debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br. Nosso ouvinte diz: há uma canção cantada em nossas igrejas que diz: para que temer se Cristo está contigo? Se ele é seu amigo, para que se abater? Sei que o que cantamos é verdade, não duvido da presença e do amor do Pai, mas não consigo deixar de me afligir por me sentir tão sozinha. Como entender a minha solidão quando a Bíblia diz em Gênesis 2:18 que não é bom que o homem viva só? Será que há alguns criados para o isolamento social? Existe alguma maneira de vencer a solidão? O que fazer quando tudo o que sentimos é angústia, temor e tristeza provocados porque estamos solitários? Qual o caminho para ter esperança em meio ao caos emocional? Que pensa você, ouvinte amado, sobre este assunto? Quero a sua opinião aqui no nosso Debate 93, afinal de contas, é quente, minha gente. Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. Reverendo Júnior, eu começo ouvindo a sua opinião, participação aqui no nosso Debate 93 de hoje, porque ainda que a nossa ouvinte que nos escreveu e tantos outros ouvintes possam afirmar, olha, eu não senti a presença de Deus, eu me senti sozinho, me senti abandonada. São expressões que muitas vezes são repetidas, a pessoa se sente só. Ainda que a pessoa se sinta só, existem alguns princípios bíblicos e teológicos que podem nos assegurar a presença de Deus ao nosso lado, ainda que na nossa percepção pessoal a gente não tenha esta consciência. O senhor concorda? Que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes também que estão em casa. Eu concordo, JR, eu acho que realmente nós precisamos reconhecer a presença de Deus em nossas vidas, né? A gente segue um Deus que é vivo, a gente segue um Cristo que ressuscitou e nós precisamos viver de acordo com essa fé. As pessoas parece que vão à igreja para encontrar Deus na igreja, como se ele não estivesse acompanhando essa pessoa ao longo de todo o dia, de toda a sua caminhada, né? A gente reserva momentos específicos para culto, não que tenha algum mal nisso, mas nós temos que lembrar que nós somos adoradores aonde quer que estejamos. Deus está sempre ao nosso lado, nós podemos falar com ele em todo
instante, né? E consequentemente, se você desenvolve esse tipo de relacionamento com Deus, você não vai se sentir sozinho. Agora, eu acredito que a nossa ouvinte, ela até crê na presença de Deus, mas ela está sentindo a necessidade de um relacionamento interpessoal, um relacionamento humano, né? E quando ela usa essa expressão aqui de Gênesis 2:18, né, ela está se referindo talvez até a casamento, né? Talvez seja uma pessoa que deseja ter um relacionamento com alguém, casar, e não está conseguindo atingir esse objetivo, e de repente a demora também já está trazendo uma certa angústia para ela, olhar para outras pessoas e ver família se constituindo, e ver que a vida dela não se resolve nesse aspecto. Pode ser também que ela esteja caminhando nesse sentido, né? Já esteja ansiosa para poder constituir sua própria família e ter alguém que ela realmente possa dedicar a sua atenção e o seu amor. Nessa linha, uma de nossas ouvintes aqui no Facebook da Rádio 93 FM está dizendo: a JR, ultimamente é o que eu mais sinto, pois moro só e tá muito difícil. Ela termina dizendo: como as noites são longas. Diz aqui uma querida ouvinte nos acompanhando. Aqui eu quero agradecer pelo carinho da audiência e pela descrição que faz da sua luta e da sua angústia. Pastora Marisângela Rocha, bom dia, seja bem-vinda. Que pensa, querida irmã, sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores e ouvintes. É um assunto que, como o pastor já estava falando aqui, ele pode vir de várias vertentes, de vários caminhos, né? Um sentimento que pode ser gerado, seja no campo sentimental, por estar, né, sozinha, não estar casada, namorando, ou mesmo nós temos pessoas casadas, rodeadas de filhos e que estão vivendo este mesmo sentimento. Se sentem angustiadas, tristes, sentem sozinhas, né? Pessoas que estão dentro da igreja, rodeadas de pessoas, rodeadas de irmãos, também se sentindo sozinho dentro da igreja. Então a gente só pode concluir que não é o fato da quantidade de pessoas que eu tenho à minha volta, ou de eu estar naquele momento já casado ou não, né? Ter um filho ou não ter, mas é algo que realmente eu fico procurando resolver do lado de fora, mas a chave está do lado de dentro, né? Porque, como eu falei, você pode estar rodeado de pessoas e ainda assim, né? Eu sei que já chega um e-mail dizendo isso: olha, eu estou rodeado de pessoas, eu sou casado, e eu vivo essa mesma angústia, essa mesma solidão. Então, é algo que precisa ser curado, tratado dentro de nós, é algo que precisa buscar realmente, né? Estarmos inteiros ali, 1 Tessalonicenses 5:23, corpo, alma e espírito, íntegros diante do Senhor. É o que diz um ouvinte: sou casada, mas ainda assim me sinto sozinha. E quando a pessoa até tem companhia, mas se sente sozinha, compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp, 96803-8319, 96803-8319. Que pensa o senhor apóstolo Marcos Bezerra? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, todos os nossos debatedores, a menina da mesa e os nossos ouvintes da 93. JR, eu queria dizer uma coisa aqui. A solidão, ela vai ser tratada aqui com os nossos debatedores, já está sendo. São dois aspectos que influem na nossa vida. Há pessoas que têm a dor da solidão e há pessoas que têm a satisfação da solitude. Ou seja, por estar sozinho, ela se sente bem, né? Ela não, necessariamente ela não está triste, não está depressiva. Então, nesse caso aqui, nós temos que entender que a solidão é um estado de espírito, então, ok? E pode ser um bem para a vida, como pode ser um mal, né? Pode ser ruim, a pessoa estar sozinha, como pode estar a pessoa muito bem. É uma questão trabalhista, uma questão até mesmo dele querer meditar. Eu estava conversando aqui com outro debatedor, essa questão da pessoa ficar sozinho para meditar, não se desligando do seu meio social, mas ele quer ficar um tempo sozinho, né? Agora, a solidão, pelo que eu entendi aqui, a nossa querida ouvinte, ela toca no assunto familiar, né? De casamento, quando ela citou em Gênesis 2:18, então é a questão de casamento. Agora, eu queria dizer uma coisa a você, né, e aos nossos ouvintes. Eu entendo ao longo da minha vida
que a solidão, ela está em vários aspectos da nossa vida. Como, por exemplo, o lado afetivo, que é o caso da família, o lado social, o lado profissional e até mesmo o lado que é o mais complicado, o lado pessoal, né? Eu sou casado há 35 anos, sou pastor há 20 anos e em alguns momentos da minha vida eu me senti solitário, por questões pessoais, por decepção, uma dor de uma perda, um luto, né? E tudo isso eu tive que conviver, eu tive que sobreviver a isso, porque a solidão, na realidade, ela é ruim para a pessoa que não sabe digerir essa situação. Fica emperrada na vida. Ela não vai para lugar nenhum e daí a tristeza, ela não tem mais sonhos. Ela entrega o seu futuro, seus projetos a qualquer coisa que não tenha mais nenhum sentido. Ela não sonha mais. Ela está se sentindo solitária. Ela foi desprestigiada. Ninguém nasce solitário, correto? Então, qual é a causa da solidão dessa pessoa? Ok? Não existe uma pessoa que nasça sozinho. Pastor Cláudio Gama, queremos ouvir também a sua opinião sobre esse assunto. Será que há alguns criados para o isolamento social, que pode ser, pastor, assim como essa nossa ouvinte pergunta, traz essa pergunta e foi o destaque que o senhor fez, muita gente vivendo isso, pensar que não vai ter ninguém. E aqui, evidentemente, o ponto inicial da nossa ouvinte é uma questão de relacionamento, marido, mulher e tudo, mas a gente pode ampliar isso. Tem muita gente, muitos amigos, tem muitos pais, tem muitos filhos. Aqui um ouvinte nos conta aqui, ó, eu a minha vida toda, eu me sinto assim. Quando eu estou na igreja, eu me sinto muito bem, mas quando chego em casa, parece que tudo se desmorona. Eu não tive pai e nem mãe, vivi sempre com os outros. Então, a despeito de ter vivido com outros, esses outros ainda assim não ocuparam um lugar específico. Por conta disso, a nossa ouvinte se sentia só e ainda se sente. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, ouvinte. Sua audiência é sempre um sinal de prestígio para essa muito digna rádio e especialmente para este debate. À luz da Bíblia Sagrada, e baseado no que o ouvinte está falando, utilizando o verbo sentir, e até mesmo o questionamento que ela faz, será que há alguns criados para o isolamento social? Nesse questionamento, usando uma visão discriminatória, biblicamente, ninguém é criado para o isolamento social. O ser humano criado por Deus, numa constituição plena, Deus criou o ser humano biologicamente, psicologicamente, sociologicamente e espiritualmente. Ou seja, o homem ele é bios, o homem ele é psíquico, o homem é um ser social e o homem é um ser espiritual. Deus criou o homem para viver de uma forma relacional, em sociabilidade. Agora, isto não quer dizer que este ser humano possa vivenciar momentos de solidão, porque isso está inato no ser humano. Isso faz parte do processo construtivo da história da vida, tanto biologicamente falando, quanto psicologicamente e espiritualmente, porque isso faz parte da natureza do ser humano. Todos os homens de Deus na história da sua vida, todos os homens que já passaram por esta terra, todos os homens que estão passando por esta terra e todo ser humano que ainda há de passar, em algum momento da sua vida, será vivido por essa experiência de solidão. Só que ela coloca duas coisas aqui que aparentemente são as mesmas palavras, mas são aspectos diferentes, que é isolamento social, o que é e é solidão. Uma coisa é você se sentir só, outra coisa é você estar dominado por uma solidão. O momento de você estar só, isto é benéfico, porque é o momento da reflexão, é o momento da meditação, é o momento da higienização pessoal, é o momento que você
tira tudo que está dentro de você, armazenando. Você está só. Você pode estar só no meio de uma multidão. Você pode estar sozinho dentro de uma fazenda, numa floresta, num sítio, numa beira de uma cachoeira. Você está só, mas você está conectado a famílias, a amigos, ao mundo que lhe cerca, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Agora, a solidão não. A solidão, ela é um vazio existencial. Você pode estar entre milhões de pessoas e só, porque isto é um vácuo que se abre dentro do ser humano e vai ser evidenciado com uma série de sintomas psicossomáticos, de tristeza a desânimo, de desânimo a frustração, de frustração a abatimento, de abatimento a crise existencial. E os psicólogos, psiquiatras, que são profissionais na área do assunto, eles vão tratar dos sintomas, mas jamais tratarão desse vácuo existencial, esse vazio, porque esse vazio só pode ser tratado e preenchido por um relacionamento vertical que a Bíblia chama presença de Deus. Muitos dos nossos ouvintes estão nos escrevendo aqui no nosso WhatsApp dizendo, olha, parece que eu que escrevi. Estou vivendo exatamente isso. Sinto a mesma coisa. E são pessoas solteiras, pessoas casadas, pessoas separadas, como é o caso de um ouvinte dizendo, estou me sentindo isolado, trabalho à noite e quando chego em casa não tem ninguém à minha espera. Choro, clamo a Deus do meu quarto para que meu casamento seja restaurado e santificado em nome de Jesus. Já uma ouvinte que diz que tem uma filha. A filha dela já tem aí, me parece aqui que 11 anos, ou quase isso, e ela conta que a filha cobra a presença de um, entre aspas, pai, entendeu? Quem cobra é a filha, ela se sente amparada pela filha, mas a filha sente falta. Outro ouvinte dizendo, eu também sou casada e me sinto sozinha, mas quando estou assim eu começo a orar e louvar e essa solidão logo vai embora, pois sei que quando eu faço isso, Deus repousa seu Espírito Santo em mim. Compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes, a outro ouvinte dizendo, olha, em novembro a minha companheira foi embora, eu fiquei morando só, mas agora eu me sinto mais bem acompanhado, pois tive a chance de me batizar, algo que antes não havia conseguido, e sinto a companhia de Cristo todos os dias. Deixei de ser dependente do ser humano e passei a ser totalmente dependente de Deus. Compartilha outro ouvinte. Vejam como as opiniões vão de um lado, vão pro outro, vão de um lado, vão pro outro. JR, é uma característica desse mundo pós-moderno. A gente tá fazendo tanta coisa, tá rodeado de tanta gente, próximo e até distante mesmo, né? Pelos meios de comunicação. E você tá sempre fazendo alguma coisa para alguém. E é difícil você parar para fazer alguma coisa para você ou deixar de fazer alguma coisa para você mesmo, né? Para você se esvaziar e se revigorar. O mundo que a gente vive proporciona isso. Então, quando a gente não tá fazendo nada para alguém, a gente se sente só. O que eu vou fazer agora? Aliás, nós fomos educados para cuidar de alguém. A gente cresce para exercer essa responsabilidade sobre alguém, sobre a esposa, sobre o esposo, sobre filhos, né? Trabalho. A gente cresce sendo educado para cuidar de alguém e às vezes a gente se perde nisso, ou seja, cuida de tudo e de todos, mas não cuida de nós mesmos. Então, essa situação, essa circunstância de você lidar consigo mesmo, para nós, no mundo de hoje, ela é muito complicada, porque quando você precisa lidar com si mesmo, às vezes você se considera inútil, não é? Eu estou fazendo alguma coisa para alguém? Não. Não é? Então, a gente, às vezes, passa a vida inteira fazendo coisas para outros. E quando esses outros partem, por exemplo, nossos filhos, né? Ou esposa falece, marido falece, a gente se vê na seguinte circunstância: o que eu fiz para mim, né? Como foi a convivência comigo mesmo ao longo dessa trajetória? A gente precisa identificar algumas coisas. Primeiro, saber que todo crente, ele não está só. Sentir-se só é diferente de estar só.
Tá? Isso tem que ficar claro. O crente, ele tem a convicção de que Jesus veio com o Pai, e ele afirmou isso, e veio fazer morada em nós, né? Jesus disse que nós não somos apenas servos, nós somos amigos. Nós temos um relacionamento pessoal com ele. Então é preciso identificar se esse problema da solidão é um problema interno, ou seja, sentir-se só, mesmo não estando só, tá? Ou se é um problema externo, porque a sociedade também é cruel. Existem pessoas que realmente sofrem um isolamento social, com propósito de determinados grupos, estão no meio de pessoas, mas as pessoas não interagem, né? Então a gente precisa identificar isso. Elias é um bom exemplo, né? Elias, ele sentiu-se só, mas esse sentimento que Elias teve, ele teve uma provocação externa. Ele percebeu que estava só. E ele vai reclamar isso com Deus. Então Deus entende a situação de Elias. Deus vai atrás de Elias. Deus conversa com Elias. E Elias, mesmo se sentindo só, ele conversa com Deus. Ele expõe aquilo que ele está sentindo. Ele fala sobre a sua solidão. Ele fala sobre a sua dor. Ele chega a desejar a morte. Ele diz, eu quero morrer porque eu estou só, eu estou abandonado, fiquei sozinho. E Deus vai lá e esclarece as coisas para ele. Então, reconhecer os dois casos é importante diante de Deus. Primeiro, se você se sente só, você tem que falar com Deus sobre a sua solidão, tá? E se você percebe que as pessoas estão isolando você, você também tem que reconhecer isso e falar com Deus sobre isso. As pessoas estão me deixando isolada, né? E isso está causando solidão. A mim é importante falar sobre esse assunto e identificar. É claro que existem pessoas, né, que têm problemas clínicos, né, e que essa solidão já faz parte de um quadro depressivo. Agora, e aí você tem que procurar um especialista. Um ponto que também é complicado numa hora como essa é que a pessoa que se encontra numa situação constante como essa, ou mesmo que seja pontual, mas é muito elevada, a pessoa se torna um pouco mais vulnerável. E essa fragilidade pode produzir, né, uma abertura para determinadas ações que, na verdade, em vez de ajudar, vão atrapalhar ainda mais e vão aprofundar a pessoa, como se fosse uma areia movediça, aquela areia que você acha que você pode colocar o pé ali e vai dar tudo certo. Mas depois que você entra, a situação é tão complicada que quanto mais você se mexe, pior fica e vai afundando ainda mais. Então, como é que uma pessoa pode se prevenir disso? Porque se ela estiver muito frágil, vulnerável, ela será uma presa fácil para alguém com uma conversinha boa, seja homem, mulher. Tem mulheres também, tem uma conversinha, percebe que o cara tá lá, carente, né? Solitário, vulnerável, frágil, traz aquela conversa que o cara quer ouvir. Tem também a menina que vai ouvir de um cara uma palavra que é tudo aquilo que ela quer ouvir. Então o cara chega, vai enredando a menina, conversinha mole. Quando a menina acorda, já foi, em vez de estar melhor, ela está pior do que estava antes. Como se prevenir contra esse tipo de atos, ou esses atos? Uma das coisas é, à luz da Bíblia Sagrada, todo ser humano ele precisa ter o domínio próprio. O que nós precisamos deixar bem claro que ninguém está isento da solidão, desses sintomas psicossomáticos. Isso faz parte da estrutura do ser humano e é Deus nos ensinando que nós somos seres humanos. Agora, como blindar essa fragilidade? Porque quando você vai se tornando frágil, você vai permitindo que essas coisas vai criando espaço dentro de você, tornando a sua alma um lixo, um lugar de entulho de lixo emocional. A sua mente vai se tornando um lugar aonde vai ser uma zona de conflito por causa desta guerra espiritual. E você precisa ter
é domínio próprio. O que é esse domínio próprio? É você não alimentar sua consciência, primeiro, com mensagens negativas, com sentimentos derrotistas, com esse envolvimento externo que vem a lhe dominar, ser manipulado por palavras. Você tem que ter o poder da reação, o poder da convicção. Você tem que alimentar a sua consciência com coisas férteis, saudáveis, benéficas. Você tem que ter a convicção dos seus próprios passos, dos seus próprios objetivos, dos seus próprios, das suas próprias metas. Você não pode ir conforme as águas da maré. Você tem que ter um posicionamento, você tem que ter uma identidade, você tem que ter uma firmeza, senão você vai se tornar uma massa de manobra por todos. Vai vir um, vai dizer que é azul, você vai concordar. Vem outro, diz que é amarelo, você muda de ideia. Então você vai viver em uma atitude bipolar. Você não vai ter uma postura. E nesse mecanismo, essas pessoas que têm tendência a esses sintomas, a essa fragilidade, mesmo que exista agentes motivacionais do lado dela, você não pode, tanto para o lado benéfico quanto para o lado maléfico, ela não é capaz de... Isso não vai resolver seu problema, porque ninguém pode mudá-la a não ser ela mesmo no desejo de mudar nas suas próprias convicções. E trazendo uma palavra paulina, ela vai ter que chegar ao ponto de dizer: eu sei em quem tenho crido. Vai ter que dizer igual a Jó: ainda que me mate, nele eu esperarei, eu sei que o meu Redentor, eu sei. Ou como Paulo: eu posso. Então, se você não tiver uma convicção, não adianta. Dentro desse contexto, existe dentro da constituição da natureza divina um exemplo muito prático para isso. É o peixe. É o peixe dentro do mar. O peixe está dentro das águas, mas as águas nunca estão dentro do peixe. E o ser humano tem que viver isso. Ele pode estar inserido num oceano de tragédia, num caos existencial e emocional, mas isso não pode estar dentro dele. Ele tem que ter um foco, Deus. Ele tem que ter uma convicção do que ele é, para o que ele veio, qual é a missão dele, em quem ele está conectado e qual é o propósito de Deus na face dele. Ele não é um lixo social, ele não é uma massa de manobra, ele não é mais um na face da terra, ele é um ser humano, uma imagem e semelhança de Deus. Isso não faz dele um divino, por isso que tem a solidão e o isolamento, isso faz ele gente. JR, uma palavra que eu gosto de exercitar, né, e aí tem que ter peito para fazer isso sempre, todos os dias. É a palavra contentamento. Paulo diz isso aos Filipenses: aprendi a contentar-me com o que tenho. Aprender a contentar-se com o que se tem significa encarar o mundo real. Paulo, ele descreve isso. Sei o que é ter muito. Então, ele reconheceu: tive muito. Sei também o que é ter pouco. Reconheceu: tenho pouco. Né? Ele consegue descrever vários momentos sucessivos da sua vida. E ele diz: tudo posso com a força que Cristo me dá. Tudo posso. Ele enfrenta todos os momentos da forma mais intensa possível. É claro que ele também reconhece: apesar do meu contentamento, apesar da força que Cristo me dá, foi muito bom vocês terem se associado a mim nesse momento de aflição. Então, assim, o contentamento, tá? Ele tem que ser buscado. Nós temos que olhar para a nossa vida de forma mais realista. A gente tem que contabilizar realmente, como diz a música sacra, as bênçãos. Tem que ver tudo aquilo que a gente conquistou, aquilo que a gente deixou de conquistar, os porquês, encarar a vida de frente, certo? E buscar esse contentamento. Perceber os crescimentos que acontecem na vida, por menores que sejam. E entender, JR, às vezes a gente está reclamando que está sozinho, mas tem gente que está acompanhada, entendeu? Ansiando por um momento só e não consegue, tá? Eu acho que a gente tem que perceber isso também, não viver na dependência dos outros, viver na dependência de Deus, isso sim. E sem perceber, valorizar o cântico de um pássaro, o soar de uma música. JR, você havia falado aí
a pessoa quando está nesse estágio, ela fica vulnerável, certo? Carente. Carente, fica debilitada, querendo ser ouvida, né? Precisa ser ouvido. E a gente olha assim a vida de Davi, no Salmo 4, ele fala assim, Davi todo austero, ele fala: eu me deito em paz, em segurança eu durmo, porque o Senhor é a minha fortaleza. No Salmo 6, ele fala: eu estou cansado das minhas lágrimas, estou enfadado das minhas tristezas, a ponto de eu inundar o meu leito com as minhas lágrimas. Parece um contrassenso, mas são momentos na vida da pessoa. Quando uma pessoa fala assim: eu estou cansado de ficar sozinho, aí ele apela para Deus, né? Ele quer ouvir alguém. E aí é que é o perigo, porque na realidade a cura está da própria pessoa, né? Porque Jesus perguntou isso para a pessoa no tanque de Betesda, aquele paralítico, falou: você quer ser curado? Ora, claro que ele queria. Jesus perguntou para os cegos de Jericó: vocês querem ser? O que vocês querem? Nós queremos ser curados. Então, querem mesmo ser curados? Então, o que nós estamos falando aqui é buscar uma solução, porque o fato é que a solidão, ela existe em todos, casados, solteiros, acompanhados, de qualquer forma, com muitos filhos, com poucos filhos, mas como lidar com essa situação? O que vem? Porque quando você falou assim, uma pessoa dentro da igreja tem a última palavra para curar a solidão de uma pessoa, né? Tá no contexto ali, às vezes nós piora mais ainda. A pessoa fica mais doente ainda, fica mais solitária ainda. Pastora. A gente já entrou nesse consenso aqui, né, de que solidão, como outros sentimentos, são inerentes, né, à alma humana. A gente vê não só Davi, mas outros homens e mulheres de Deus na palavra vivenciando momentos difíceis, onde se sente só, onde estão angustiados, o próprio profeta citado aqui pelo nosso irmão. Mas o que a gente está, acredito, até o caso mais da nossa irmã aqui, é tratando da solidão quando ela passa a ser um problema crônico, né? Onde ele não é um momento, uma situação que passa, que eu supero, mas quando ele já se tornou algo crônico, né? Já se tornou algo que está maior do que eu, como ela disse aqui, né? Mergulhado em temor, tristeza, angústia, né? Já falando de isolamento social, né? Já tem consequências bem diferentes, porque já se trata de um problema crônico. Quando se trata de um problema crônico, é preciso realmente entender que sempre vai estar partindo de uma carência que está não tratada. Ali vou voltar a Tessalonicenses 5:23, onde diz que nós somos corpo, alma e espírito. O novo nascimento vai acontecer no campo do espírito, onde ali encontramos ao Senhor, nascemos de novo, salvação. E muita gente diz: mas eu nasci de novo, eu recebi Jesus, por que ainda tenho esse sentimento? De medo, de temor, de solidão? Porque isso está no campo da sua alma, que não nasceu de novo, né? Aí vem a parte do corpo, que seria a santificação, não é o que nós estamos tocando aqui. Vou ficar com a alma. Nós precisamos buscar em Deus a cura, a restauração desta alma, cheia de marcas, feridas, abandonos, né? Como foi citado aqui num das mensagens recebidas: eu não tive pai, eu não tive mãe. E aí você desenvolve um nível de carência que você pensa que você vai suprir com um marido ou com uma esposa. E aí você consegue o marido e a esposa e descobre que esse sentimento continua lá dentro. Não, o que falta para eu ser completo é um filho. E aí você vai para os filhos e descobre que eu estou em meio a filhos, em meio a marido e esposa, e seja o que for, e continuo nesse sentimento de solidão, né? Essa carência maior, que na verdade é porque eu estou colocando expectativas que são divinas sobre seres humanos. Eu estou esperando do ser humano suprir algo que só Deus vai trazer, vai curar e vai suprir na minha vida. Nesse papel de pai, que é Deus, marido, que é Deus, né? Amigo, que é Deus. Então, acho que a grande questão são expectativas que estão focadas em lugar errado, sobre ser humano. E ser humano nunca vai
contemplar, suprir expectativas divinas. Há pessoas que vão transferindo essa realidade até para os animais, vão adotando um animalzinho porque estão cansadas de comer, de jantar, de tomar um café. Diz, eu tô jantando sozinho todo dia. Aí agora adotou um cachorrinho, que é muito bom, um cachorrinho, um gatinho. Tem gente que dá uma exagerada, né? É um monte de cães dentro de casa, enfim. Existem situações que nós estamos tentando de alguma forma ocupar para que isso seja de alguma forma recompensado. É preciso entender isso de frente, trabalhar com transparência, como nós estamos buscando aqui, ouvindo carinhosamente os nossos debatedores dentro desse assunto. Por exemplo, existe alguma maneira de vencer a solidão? Aí é para vencer a solidão. Existe? Nós vamos conversar sobre esse assunto agora, porque existem pessoas solteiras, solitárias, casadas, solitárias, divorciadas, solitárias, jovens, solitários, idosos, solitários. Ou seja, enquanto o solteiro acha que casado resolve, o casado diz, quem dera se eu fosse solteiro. Enquanto o solteiro diz, quem dera, aí o divorciado. Então tá todo mundo de alguma forma, em algum instante da sua vida, olhando. Outros não, outros dizem assim, olha, eu estou absolutamente completo, quem me completa é Jesus Cristo, ele que inunda a minha vida, ele que me dá alegria, que me dá força, a presença dele me basta, a sua graça me basta. Então são sentimentos tão diversos que nós estamos ouvindo hoje aqui através dos nossos ouvintes e que nós carinhosamente estamos trabalhando no nosso debate 93 de hoje. Existe alguma maneira de vencer a solidão? Você se sente só? Nós vamos entrar nessa resposta já aqui no nosso debate 93 de hoje. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, ouvintes e debatedores. A pesquisa é essa. Você costuma se sentir solitário com frequência? Embora a maioria diga que não, mas é uma maioria bem grudada, eu vou dar destaque aqui ao sim, porque 44% dos ouvintes por telefone dizem que se sentem solitários com frequência, 49% deles no site também se sentem solitários com frequência. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes, muito obrigado, é bom estar junto com vocês hoje. Aliás, o rádio, ele tem um poder nessa área que é fantástico. Existem pessoas que se sentem sozinhas, mas quando ligam o rádio, elas se sentem acompanhadas. E muitas vezes o comunicador de rádio, ele faz parte da família da gente. A gente se acostuma, é de manhã, é na hora do almoço, é à tarde, é à noite, madrugada. Então existe uma amizade, ainda que a pessoa nunca tenha visto pessoalmente, nunca tenha se encontrado pessoalmente, existe um vínculo. E o rádio também ajuda muito neste quesito sobre o qual estamos conversando aqui no nosso debate 93 de hoje, aqui na nossa 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Existe alguma maneira, companheiros, de vencer a solidão? Recebemos hoje o pastor Cláudio Gama, a pastora Marisângela Rocha, o apóstolo Marcos Bezerra e o reverendo Júnior César. A pergunta é essa: existe alguma maneira de vencer a solidão, queridos? Com certeza, né? Deixa eu até continuar aqui no que eu estava colocando. Não há nada maior do que o nosso Deus. Não há nada profundo demais que ele não possa tocar, alto demais que ele não possa alcançar. Não há questão na nossa vida que não passe, que não possa passar por uma intervenção divina, de milagre, de restauração, é o levantar de Deus na nossa vida. Então, de forma prática, vencer essa solidão, identifiquei esse nível de carência, começar a consertar o meu foco, parar de colocar sobre seres humanos expectativas divinas e voltar realmente para o Senhor, deixar que Ele me cure de toda a carência, de abandono, de gaps ali emocionais, de amor, de afetividade que eu vivi e que estou sempre tentando suprir em algum lugar. Não tem mais em algum lugar e nem em alguém, é no Senhor. Voltar-se para o Senhor e tomar posse do maior amor do mundo. E isso é tão tremendo, esse processo de cura através do amor de Deus, é a plenitude que nos é trazida de volta, para que possamos estar íntegros, como faço referência novamente a esse texto, apresentarmos íntegros ao Senhor, corpo, alma e espírito. Isso é tão tremendo, essa posse desse amor que nos cura, que nos capacita
a sermos agora doadores desse amor. Aquele que tinha falta, aquele que era carente, ele recebeu tamanho amor que pode não ter recebido de pai, de mãe, de quem deveria ter sido, mas ele agora recebe numa plenitude tão tremenda essa cura do Senhor que ele agora pode dar. Então, meu segundo ponto é, quando você começa a dar aquilo que você precisa, é o caminho para que você receba o que te falta, porque é dando que se recebe. Comece a semear este amor, comece a ser fonte deste amor, comece a suprir, né? Descentralizar, e ali você começa a trabalhar para Jesus, servir ao Senhor, deixar o Senhor te usar, amar vidas, cuidar de vidas, se importar com o outro, e quando você vê uma plenitude invadindo o teu interior e curando a tua vida. JR, a gente vive um processo de isolamento social há um bom tempo, né? E as pessoas estão começando a ver os resultados agora. Por exemplo, eu sou de um tempo em que, se você quisesse participar de um culto, você tinha que ir à igreja, né? Hoje você pode fazer isso em casa das formas mais variadas possíveis, da TV ao DVD, ao rádio, certo? Eu sou da época em que bater papo com alguém significava ir ao encontro dela, ir na casa, ou ir na rua conversar, ou marcar um encontro em algum lugar e bater papo. Hoje você já faz isso de uma outra forma. Eu sou da época que, para você poder jogar futebol, você não ficava em frente à televisão, você ia pra rua, juntava a molecada e jogava, né? É um tempo em que correr, né, significava interagir com a natureza, ouvir pássaros cantando, sair por aí, não viver isolado numa esteira dentro de casa, numa academia, com uma televisão na frente, passando imagem da natureza, né? Eu sou da época em que você, quando queria comer uma pizza, você ia para um restaurante. E lá você comia pizza, lá você batia papo, você dava risada, né? Hoje você pede isso em casa e faz isso em casa ali, sozinho, no seu ambiente. JR, eu vivo um momento hoje, né, eu percebo isso em diversas propagandas representadas, que até na cama você vê casais, cada um com o seu smartphone. Cadê o diálogo? O pessoal dentro de casa está se comunicando pelas redes sociais. Tá entendendo? Então a gente vem nesse processo de isolamento social há muito tempo, JR. Nós temos hoje recursos que nos isolam. A gente, às vezes, não sabe utilizar esses recursos. Então, a primeira coisa que eu diria para vencer essa solidão é verificar se eu não estou usando os meios de comunicação que estão ao meu dispor como método de isolamento e não de interação social, né? Porque a gente vive um momento em que toda propaganda que se vem é para você se isolar, é para você ter o seu próprio mundo. Quantas vezes, não sei se aconteceu, mas comigo já aconteceu, de você estar conversando com alguém alguma coisa e daqui a pouco a pessoa pega o smartphone e começa a mexer. Significa dizer o seguinte, né? Que o assunto que você está tratando com ela cessou. Ela se fecha no mundo dela lá com o smartphone, com aquilo que ela está fazendo e por aí vai. Então, você está acompanhado, mas ao mesmo tempo você acaba se sentindo sozinho. Isso quando você é a pessoa que pratica essa ação. Você imagina a pessoa que está sofrendo essa ação, que ela está tentando interagir com você, falar alguma coisa, mas não está sendo ouvida. Veja bem, JR, quando eu chego em casa, com todos os meus problemas, com as dificuldades, eu sento na sala, quando a Márcia, minha esposa, que deve estar me ouvindo agora, eu fico quieto, ela chega para mim e fala assim: Marcos, conversa comigo. Eu paro qualquer coisa porque eu sei que eu preciso construir um relacionamento com ela, porque eu sei que ela precisa ser ouvida. Quando ela fala assim: Marcos, conversa comigo, ela está dizendo: eu preciso ser ouvida. Eu fiquei o dia inteiro aqui sozinho, eu fiquei com as minhas dúvidas, com as minhas dificuldades, eu preciso ser ouvido, certo? Então, você pergunta assim: tem cura? Primeiro nós precisamos saber a causa da solidão, porque tem causa. Ninguém nasce solitário. O que causou a solidão num homem que fica deitado na beirada de um tanque 38 anos? Sozinho, ele falou: estou sozinho aqui, né? Ninguém está comigo aqui, ninguém me joga dentro d'água quando o tal do anjo vem e sacode as águas, certo? E Jesus descobre a causa dele, da solidão dele.
tá certo? Daquele problema dele. Não era nem a questão ali do povo, era quando ele chega no templo, Jesus fala assim, não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Então até o pecado pode causar solidão numa pessoa. Até o pecado pode deixar uma pessoa solitária. E isso requer cura. O pastor Gama falou aqui, os traumas da alma, a ferida da alma. O que nós estamos falando aqui? Né? Do abandono de um nome que a pessoa tem, se sente só por causa do nome. Um apelido, né? Um luto. Tudo pode causar uma solidão. Tem cura? Já falamos aqui. Jesus. Se eu fosse um médico, eu falava, olha, eu vou passar um antidepressivo para você. Mas como eu sou um pastor, confia em Jesus, porque ele curou a solidão de milhares de pessoas. Ele veio para isso, para preencher o vazio da nossa alma. Uma vez, JR, estava numa festa, mas uma festa muito maravilhosa. E tinha uma pessoa encostada na parede, com os olhos perdidos, olhando para o nada. Eu fiquei incomodado com aquilo, fui lá e perguntei, você está se sentindo bem? Ela falou assim, eu estou angustiado, eu não estou me sentindo bem. O que você tem? Ela falou, é um vazio que eu não sei explicar. Olha isso, irmão, no meio de uma festa. Não, ela não conseguia explicar. Ora, se ela mesma não consegue explicar, como é que eu vou saber resolver esse problema? Então, a pessoa tem tudo hoje, mesmo como o pastor falou aí, o nosso querido pastor Júnior, a pessoa está buscando nas redes sociais, né? Estão criando um relacionamento. Uma vez, JR, vou encerrar minha fala aqui. Uma vez eu estava na mesa, comendo com a minha família, e todo mundo estava com um celularzinho na mão. E eu percebi que nós não estávamos conversando. Aí eu entrei no Zap, todo mundo lá, e falei, preciso conversar com vocês. Vamos criar o grupo da mesa. Aí todo mundo parou. E ficou, o pai, desculpa, ok. Vamos continuar, porque eu estou me sentindo sozinho aqui, meu irmão. Eu estou me sentindo solidário. Então, veja bem, tem cura? Tem. Todas as solidões têm cura, desde que saiba a causa. Que aqui já falaram, nem sempre é o casamento que vai curar. Ou nem sempre é a pessoa ficar solteiro, né? De qualquer forma, existe cura, sim, para a solidão de uma pessoa. Pastor JR, à luz da Bíblia Sagrada, há como vencer a solidão. E o método terapêutico divino, abaixo de Deus, para curar a solidão de um ser humano, é outro ser humano. Repito, abaixo de Deus, para curar a solidão de outro ser humano, é outro ser humano. Esse modelo terapêutico está no Jardim do Éden, quando Deus fez o primeiro homem. O homem tinha residência própria, tinha um jardim. O homem tinha alimento, tinha os frutos. O homem tinha rios. O homem tinha a companhia dos animais. O homem tinha tudo. Tudo. Mas a primeira coisa que Deus lhe deu de presente, após o jardim e a sua própria presença, Deus não deu um iPhone, Deus não deu um notebook, Deus não deu um iPad ao primeiro homem. Deus deu outro ser humano, porque solidão é curada à base de relacionamento. Além disto, você pode visualizar isto numa mãe que dá à luz a um filho que está amamentando-o. O cordão umbilical é cortado, um sinal de autonomia, mas o sugar os seios ao se amamentar é um interrelacionamento que faz bem a ambas as partes. Saúde para a criança que recebe o leite, saúde para a mãe que alivia o leite, que libera o leite. E o que nós precisamos nesta cura da solidão, na realidade, nós precisamos voltar ao dualismo, relacionamento marido e esposa, relacionamento pais e filhos, relacionamento médico e paciente, relacionamento professor e aluno, relacionamento patrão e funcionário, e não
homem e máquinas. Deus não nos fez robôs, nós não somos máquina. Então, para essa cura, identificando esse sintoma, o ser humano hoje, nessa sociedade de inversão de valores, que nos levou a uma separação, nos botou associado a prédios, a máquinas, e nos afastou do próprio ser humano, nós precisamos de uma coisa: não nos alienarmos de nós mesmos. E como fazemos isso? Arrancando a maquiagem social da hipocrisia, vestindo o manto da humanidade, reconhecendo que nós não somos de concreto, que nós não somos robô, nós não somos de ferro, nós não somos de aço, nós somos homens, sujeito a tudo isso. E Jesus vai resumir o segredo desta cura, resume os 10 mandamentos em 2: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como já disse a pastora, como disse aqui o reverendo, amar a Deus, você está focado em Deus, é você olhar para Deus, ver Deus, você olhar para você, ver você, e olhar para o próximo, ver sua imagem no próximo, olhar em você e ver o seu próximo. Aí você me pergunta, como curar isto? Se eu me armazeno, se eu me tranco? O Salmo 142 há um modelo para viver isso. No versículo 2, Salmo 142, Davi chega para o Senhor e diz assim: derramo perante ti as minhas queixas. Sabe que é uma das maiores hipocrisias que a gente vive isso, alienado, fantasiado, mascarado, até mesmo em cima dos nossos púlpitos, cantando, pregando e orando. Eu estou feliz que eu estou triste. Eu estou saudável quando você está arrebentado por dentro. A Bíblia ensina: você está triste, diga que você está triste. Você está abatido, diga que você está abatido, porque Davi diz: eu expus todas as minhas queixas perante ti. Mas quando chega no versículo 7, que ele está terminando, ali está o segredo. Ele brada, ele grita, ele diz assim: tira a minha alma da prisão, para que eu louve ao teu nome. Então o que ele está dizendo? Ele está reivindicando o seu direito. Ele está dizendo: eu não aceito ser escravo, ser vítima do meu sentimento. Eu fui criado para ser livre, eu fui criado para representar o governo de Deus, eu fui criado para ter um rio de felicidade dentro de mim. Tira a minha alma da prisão. Então você não pode se enclausular, ir para uma masmorra emocional, porque a pior prisão de um ser humano não está numa grade, não está numa cadeia. A pior prisão de um ser humano está na sua alma. E o que ele tem que fazer isso? Se ele não tem a esposa para ouvir, se ele não tem filho para ouvir, se ele não tem pastor para ouvir, vai para a beira de uma praia, para uma fazenda, para uma cachoeira, abre essa boca e grita: eu estou triste, eu estou amargurado, eu estou aflito por dentro. Porque é abrindo o coração que você não morre do coração, porque esse foi o método que Jesus usou para ser curado em meio às crises que ele estava vivendo lá no Getsemane. E Jesus não fantasiou seus sintomas. Jesus abriu os lábios e disse: eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou com pavor, eu estou com medo. Agora precisamos saber de uma coisa: ele não disse isso para a multidão e ele não disse isso para os 12, ele disse só para 3. Você precisa ter pessoas ao seu lado da sua confiança, de pessoas com qualidade de vida saudável, aonde você precisa abrir seu coração para esvaziar dessa tensão e permitir que um rio de águas vivas, um rio de felicidade jorre dentro de você, e você vai viver com Deus, para Deus e o melhor de Deus na face da terra. Amém. Um ouvinte aqui nosso dizendo o seguinte: a pessoa que se sente solitária deve se envolver na obra, assim não terá tempo para sentir-se só. Outro ouvinte agora de Cosmos dizendo: sou separado e moro só, porém acompanhada pelo Espírito Santo, e eu não gosto de muita gente em casa não, viu? Vivo muito bem sozinha. Outro ouvinte de Nova Iguaçu: estou sozinha há 8 anos e não sou solitária, pois busco ter intimidade com o nosso Deus. Todos nós ouvimos hoje aqui palavras extremamente claras e oportunas sobre esse assunto, que é uma questão que envolve milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. Gente que você conhece, que precisa de uma palavra. Nada é simples, viu, gente? Nada é superficial. Você ouviu palavras aqui, ninguém está tratando isso como uma coisa, isso não é nada. Todo mundo está tratando isso como uma coisa extremamente séria e difícil. Mas o caminho, a solução, o caminho para mudar essa história é de fato a nossa virada espiritual, nosso relacionamento com Deus, até para que Ele mesmo nos oriente e nos mostre o caminho pelo qual nós devemos andar.
Existem coisas que nós precisamos de um tratamento médico, isso é muito importante, como um gesso que você coloca no braço quando quebra. Mas a presença de Deus, ela é insubstituível. Não há medicamento neste mundo que substitua a presença de Deus. Agora, a presença de Deus com aquele medicamento necessário e importante para aquela hora, isso pode acontecer. Nunca abra mão da presença de Deus. Dobre-se diante dele, clame ao Senhor e saiba que Ele está pronto para estender a sua mão para te abençoar. Ele não vai encurtar a mão, ele não vai se esquivar, ele não vai fingir que não está te ouvindo, ele não vai dizer que está ocupado. Deus tem sempre um olhar especial para a vida de todos nós. E para você, ouvinte amado que nos acompanha, que o Senhor se revele cada dia mais, porque afinal de contas é tempo de sentir a presença do Senhor. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Presença de Deus, eu sinto a presença de Deus, eu sei que Ele não me esqueceu, eu sinto a presença de Deus. Canção abençoada do nosso querido Marco Aurélio. Eu sinto a presença de Deus, eu sei que Ele não me esqueceu, eu sinto a presença de Deus. Quando pelo vale da vida vem sobre mim o temporal, eu sinto a mão de Deus estendida, então eu vou e não temo mal. Com meu rosto molhado em pranto, pois o mundo me fez chorar, eu sinto o Espírito Santo junto a mim para me consolar. Eu sinto a presença de Deus. Essa é uma palavra para o coração de todos os nossos maravilhosos ouvintes. Muito obrigado, o carinho dos ouvintes,
Quando ligam pra cá ou mandam o seu WhatsApp pra dizer, olha, esse debate foi pra mim, me abençoou muito. Vários deles dizendo aqui da importância da 93 FM na vida deles. Então eu quero dizer a vocês, ouvintes, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. É a presença dele na nossa vida, na sua casa, na rádio, que fará com que este mundo seja mais acolhedor, mais amoroso, e a gente possa perceber quando uma pessoa, ainda que distante, se ela estiver com seus olhos frios, solitários, nós seremos aqueles que vamos estender a mão para abençoar. Pode ser que hoje tenham 2, 3, 4, 5, sei lá quantos mil solitários acompanhando a gente. E a Bíblia diz que Deus faz com que o solitário more ou viva em família. E tudo isso é impressionante como o cuidado de Deus com a gente. Ninguém ficará em absoluto abandonado, porque Ele faz com que nós moremos em família. Pesquisa 93. Marcela Bastos. Você costuma se sentir solitário com frequência? 42% dos ouvintes por telefone dizem que sim, 46% deles no site também dizem que sim. Muito obrigado, Marcela, muito obrigado a você, ouvinte amado, pela sua participação aqui no nosso debate 93. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. O que mais tenho visto ultimamente são campanhas em busca das bênçãos de Deus, diz aqui uma de nossas ouvintes. Sempre há um voto que não pode ser quebrado, algumas envolvem ofertas e tantas outras determinações. Existe registro bíblico sobre campanha de oração e corrente de oração? Agora, se a oração do justo pode muito em seus efeitos, por que não fazer uma campanha para alcançar algo, né? Ao participar de campanhas, corre-se o risco de se tornar obsessivo por bênçãos? Em contrapartida, uma campanha não poderia aproximar mais de Deus? Quanto à oração durante esse período, é errado determinar a vitória e não aceitar as derrotas? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Eu sou J.R. Vargas e agradeço aqui os nossos queridos companheiros. Muito obrigado, pastor Cláudio Gama. Eu que te agradeço, muito obrigado por me dar a oportunidade de cooperar com o seu digno ministério e com a bênção desta rádio para todo o povo de Deus. Deus Amém. Abençoe a todos. Obrigado, querido. Pastora Marisângela, forte abraço. Um abraço a todos e que o Senhor vá agora aí tocando cada coraçãozinho que foi ministrado nessa manhã por este debate. Amém. Apóstolo Marcos Bezerra, Deus abençoe sempre, pastor. Eu agradeço, J.R., a oportunidade de estarmos aqui. Eu queria só deixar um convite, posso? Dia 13 de fevereiro, não sei se eu vou voltar aqui até lá, né? Mas dia 13 de fevereiro eu completo 60 anos. Opa. Fazer o culto de celebração, vocês estão convidados. Maravilha. Okay? Que dia que vai ser, pastor? 13 de fevereiro, às 20 horas, na minha igreja. Parabéns, pastor. Um culto de 60 anos. Não é todo dia que se faz 60 anos, não, né, É Jota? verdade. Parabéns antecipado. Deus está muito jovem. Graças a Deus. Reverendo Júlio César, fica com Deus, querido. Obrigado, JR. Um abraço a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto. Maravilha. Vamos orar juntos nessa hora, queridos. Pastora, por gentileza, ore conosco. Vamos apresentar o tema de hoje. Diante de Deus em oração, a vida dos nossos queridos e amados ouvintes, orando e clamando para que o Senhor os abençoe, que não haja essa tristeza tão profunda que nós conseguimos observar nos textos que nós lemos aqui, WhatsApp, e-mail, Facebook, telefonema, mas ao mesmo tempo muitos outros dizendo que são felizes na presença do Senhor. Vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Lembrando carinhosamente da vida do nosso querido Duílio, esposo da nossa Nice, debatedora nossa, precisando das nossas orações. Senhor, nós glorificamos o teu santo nome neste final de manhã, início de tarde. Senhor, nós declaramos a tua bênção e a tua vitória sobre o teu povo. Que o Senhor vá agora consolando corações, curando enfermidades, Senhor, tocando aqueles que estão enfermos, tocando, Senhor, aqueles que estão enlutados, Senhor, aqueles que estão sentindo esse sentimento tratado nesta manhã, a solidão profunda. O Senhor venha com plenitude, o Senhor venha preenchendo, o Senhor venha curando a alma, o coração e enchendo do gozo da tua doce presença. Nós te agradecemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. 93 FM.